Bom, olá a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela Divisão de Produtos Naturais da Sociedade Brasileira de Química e a oportunidade de poder apresentar um pouco do nosso grupo e um pouco dos trabalhos, das pesquisas que a gente vem desenvolvendo no Instituto de Química da Unicamp. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje e poder compartilhar um pouquinho dessa minha grande paixão pelos produtos naturais. Então, o que eu planejei hoje foi contar, né, descrever algumas das histórias, algumas das pesquisas que a gente vem desenvolvendo no grupo. E essas pesquisas elas estão relacionadas a uma maior compreensão das interações biológicas que acontecem no hospedeiro cítrus. Então, quais os mecanismos e as estratégias que os organismos que vivem nesse hospedeiro desenvolveram para sobreviverem e se adaptarem a esse microambiente. Bom, antes de entrar nos trabalhos, né, eu gostaria de introduzir, né, de apresentar o meu grupo de pesquisas. Então, nós somos o Laboratório de Biologia Química Microbiana, localizado, né, no Instituto de Química da Unicamp. A gente começou as nossas pesquisas há 4 anos atrás, e cada resultado que eu vou mostrar e discutir aqui com vocês hoje, isso é fruto do empenho e do trabalho dos meus alunos em laboratório. Então, desde já, eu deixo o meu muito obrigada e deixo a minha gratidão a cada um dos meus alunos. Bom, e eu sempre começo, né, as minhas apresentações mostrando o cenário onde se passam as nossas histórias, onde se passam as nossas pesquisas. Então, no nosso laboratório, a gente estuda os micro-organismos que vivem em associação com o hospedeiro cítrus. Então, a gente estuda principalmente os fitopatógenos, né, que são aqueles organismos que causam doenças a essas plantas, e a gente tenta compreender, então, quais os mecanismos químicos e bioquímicos dessas associações biológicas. Então, quais os mecanismos e as estratégias que esses organismos, né, desenvolveram para driblarem as defesas da planta e conseguirem infectar essa planta, né, e causar, consequentemente, as doenças. Então, nesses mecanismos, a gente sabe que muitas armas químicas estão envolvidas, que são os chamados fatores de virulência. Então, uma vez que a gente compreende quais os mecanismos de patogenicidade e quais esses fatores de virulência, a gente pode tentar desenvolver estratégias que sejam específicas para tentar desarmar esse patógeno e, consequentemente, né, controlar essas doenças, frear essas doenças. Bom, mas é importante também que a gente contextualize a citricultura dentro do panorama mundial. Então, a gente sabe que a citricultura é um setor de grande importância no agronegócio brasileiro. O Brasil hoje, ele é o principal produtor de laranja in natura, né, no mundo, então a gente soma 34% da produção mundial. E quando a gente fala na produção de suco de laranja, aí realmente o Brasil dispara na frente e nós somos responsáveis por aproximadamente 63% da produção mundial de suco de laranja. E aí o nosso suco é destinado principalmente para a União Europeia e para os Estados Unidos. Bom, então os números refletem, né, essa grande importância econômica e social para o nosso país. Então, a citricultura hoje arrecada cerca de 6,5 bilhões de dólares, né, para o nosso PIB e arrecada também mais de 189 milhões em impostos. E além disso, ela tem a importância social, né? Então, ela gera mais de 200 mil empregos diretos e indiretos. Então, o que eu posso dizer para vocês é que, com certeza, o Brasil é o país número um da citricultura e é muito importante que a gente tente manter, né, essa posição de grande destaque. Bom, mas no Brasil, inúmeras perdas são associadas ao processo de produção e exportação de laranjas, e isso acaba gerando inúmeros prejuízos econômicos. Então, isso acontece por uma série de fatores, um deles são as chuvas, por exemplo, né, as estiagens, e outros fatores são as doenças causadas por micro-organismos, né? Então, tanto por bactérias quanto fungos, e essas doenças elas atingem tanto antes da colheita quanto no período pós-colheita. E acabam, né, totalmente inviabilizando a comercialização desses frutos. Existe uma estimativa de que essas doenças elas somem prejuízos de até 1,5 bilhões de reais. Então, realmente é um prejuízo enorme para o nosso país. Então, um dos maiores problemas associados ao pós-colheita hoje no Brasil é uma doença conhecida como bolor verde, que é causada pelo fungo Penicillium digitata.
Então, existe uma estimativa de que esse fungo sozinho esteja relacionado com aproximadamente 90% das perdas pós-colheita. Então, isso indica, né, prejuízos muito grandes para o nosso país. Bom, e essas doenças hoje, elas são controladas pela aplicação em massa de fungicidas comerciais, né, de fungicidas sintéticos. Mas existem muitos problemas de toxicidade associados a esses compostos. Então, existem problemas de toxicidade tanto, né, para o meio ambiente, quanto para a nossa saúde, né? Então, existem riscos para a saúde humana. E além disso, a gente tem um outro problema muito sério, né, muito grave, que é com relação à resistência que esses organismos já adquiriram a esses fungicidas comerciais. Então, a gente precisa urgentemente encontrar estratégias de controle para essas importantes doenças pós-colheita de citros. Bom, e para que a gente encontre, né, novas alternativas, novas estratégias de controle, a gente precisa entender melhor essa doença e entender melhor as interações patógeno-hospedeiro. Então, uma vez que a gente entende quais são as armas químicas usadas por esse fitopatógeno, né, para infectar o hospedeiro, a gente pode tentar desarmar esse patógeno e propor estratégias que sejam mais específicas e seguras para controlar essas doenças. E será que os produtos naturais estão envolvidos nessas interações? E a resposta é sim, para muitos sistemas biológicos já conhecidos e já estudados que a gente vê na literatura. Então, é realmente como se fosse um verdadeiro campo de batalha químico e bioquímico. Então, os produtos naturais, eles são as armas químicas utilizadas tanto na defesa quanto no ataque dos organismos envolvidos nas interações, né? Então, tanto são produzidos pelo hospedeiro quanto pelo patógeno. E essa estratégia eles desenvolveram ao longo de milhões de anos de evolução, né? Entender essas estratégias é o primeiro passo para frear essas importantes doenças pós-colheita. Bom, então, buscando entender melhor a interação química, né, entre o fungo Penicillium digitatum e o hospedeiro citrus, a gente realizou um estudo, né, que foi conduzido pelo meu aluno de doutorado, Jonas Costa, onde a gente tentou investigar um pouquinho mais sobre o metabolismo secundário desse fungo, do fungo Penicillium digitatum, na doença bolor verde, né? Então, durante a infecção. E sempre com algumas perguntas em mente. Então, será que esses produtos naturais, eles são importantes para a infecção? Será que eles são importantes para a adaptação desse micro-organismo naquele hospedeiro, né, no meio ambiente ali, onde ele tenta sobreviver? E será que esses compostos, eles apresentam funções biológicas? Então isso é muito interessante, né, de estudar. Então entender o papel dos produtos naturais é o primeiro passo, né, para que a gente possa usar esses produtos naturais de maneira pragmática na nossa vida cotidiana. Bom, então o nosso primeiro passo nesse estudo foi infectar as laranjas com o fungo Penicillium digitatum e analisar o metabolismo em diferentes dias após a infecção, né, ao longo da infecção. E com quase nenhum, né, preparo de amostra, a gente submeteu as nossas amostras infectadas ao imageamento químico via espectrometria de massas. Então, essas foram as análises que a gente conduziu. E aqui eu mostro os resultados para vocês. Bom, então a partir das nossas análises de imageamento químico, a gente viu que o fungo é apto na produção de uma série de produtos naturais na superfície do fruto, né, durante a infecção. Então, notem que cada linha representa um produto natural produzido pelo fungo. Esses produtos naturais não foram produzidos na laranja controle, né, na laranja não infectada. E a gente pode observar também o acúmulo desses compostos ao longo da infecção. Então, nos maiores dias, né, após a infecção, a gente consegue observar um acúmulo dessas moléculas. E aí a gente foi investigar, então, a identidade desses compostos, né, já que somos químicos de produtos naturais.
Bom, e com base nas nossas análises, nos nossos estudos químicos, a gente foi capaz de identificar os dois principais metabólitos produzidos na infecção, né? Então, a gente identificou os alcaloides triptoquialanina A e triptoquialanina B, que são acumulados na superfície do fruto. A gente conseguiu também estudar outros derivados, identificar outros derivados de alcaloide que foram identificados na infecção, né? E pela primeira vez descritos na espécie desse fungo. E a gente conseguiu também determinar outros compostos que são novos na literatura, caracterizados por nós, gerando também diversidade de produtos naturais. Bom, e devido ao grande acúmulo dessa classe de metabólitos na infecção, a gente decidiu explorar um pouquinho melhor o papel biológico dessas interessantes moléculas. Então, notem que o fungo, né, Penicillium digitatum, a gente nunca teve um metabólito produzido por esse fungo associado com a infecção, né? Então, a gente nunca teve um fator de virulência, né, como um produto natural vinculado à infecção. Então, existe uma grande lacuna na literatura sobre os mecanismos de patogenicidade desse microorganismo e também as estratégias de infecção. E a gente gostaria de explorar nesse sentido. E claro, a grande pergunta para nós é: qual o papel biológico dessas triptoquialaninas? Então, a gente decidiu investigar um pouquinho melhor. Bom, em um trabalho anterior do grupo, né, onde a gente estudou a interação química entre dois fitopatógenos que competem pelo mesmo hospedeiro, né, pelo hospedeiro citrus, a gente verificou que em coculturas desses fitopatógenos, né, então, entre o fungo Penicillium digitatum e o fungo Penicillium citrino, a gente viu que as triptoquialaninas, elas são produzidas e acumuladas na interface entre esses dois fitopatógenos, sugerindo então uma potencial ação antifúngica dessas moléculas. Então a gente realizou ensaios antifúngicos, né, realizados no laboratório, frente ao fungo Penicillium citrino, e esses ensaios confirmaram a ação antifúngica em laboratório, então indicando, né, um possível papel biológico para as triptoquialaninas como antifúngicos no meio ambiente. Bom, e em outro trabalho, né, a gente resolveu estudar também a atividade inseticida desses compostos. Isso porque as triptoquialaninas, elas apresentam uma grande semelhança estrutural com as triptoquivalinas produzidas pelo fungo Aspergillus fumigatus. Então, a gente tem um conhecimento prévio de que as triptoquivalinas são compostos tremorgênicos, né? Ou seja, elas atuam no sistema nervoso central de animais vertebrados. Então, a gente foi investigar o papel da triptoquialanina A usando bioensaios inseticidas com larvas do mosquito Aedes aegypti, que é um vetor bastante problemático para nós, né, aqui no Brasil. E aí, nos nossos estudos, a gente consegue observar que com apenas 4 dias de experimento, né, aqui, a gente consegue observar uma taxa de mortalidade de 80%. Então, indicando que a atividade inseticida é bastante pronunciada desse alcaloide, né? E a nossa hipótese, então, é de que o fungo acumule esses alcaloides, né, como uma estratégia de biocontrole para inibir a competição dos nutrientes da laranja com diferentes animais e insetos no meio ambiente. Então, a gente acredita que isso seja realmente uma estratégia de biocontrole desse fungo. Bom, mas será que esses alcaloides, eles afetam também o hospedeiro, né? Será que eles são importantes para as interações, né, para a interação patógeno-hospedeiro? Bom, e aí a gente decidiu investigar e a gente investigou essa questão utilizando, né, avaliando a toxicidade frente ao hospedeiro, utilizando ensaios de germinação com as próprias sementes do hospedeiro, as próprias sementes de laranja. Bom, e aí eu mostro o resultado para vocês e bastante curiosamente, né, então a triptoquialanina A, ela apresenta um grau muito alto de fitotoxicidade frente ao hospedeiro citrus, principalmente quando a gente compara, né, com o nosso controle negativo, que são as sementes apenas na presença de água. Então a gente pode verificar, né, que na presença de triptoquialanina A, a gente tem uma grande inibição da germinação,
Então, até quando a gente compara com o nosso controle positivo, que é um herbicida comercial, né, o glifosato, a gente verifica que a triptoquialanina A, na mesma concentração desse herbicida comercial, é ainda mais tóxica ao nosso hospedeiro. Então, sim, a triptoquialanina é bastante tóxica para o hospedeiro citros. Bom, e aí a gente se deparou com um importante cenário, né? Então, as triptoquialaninas, elas apresentam atividade fitotóxica, inseticida e também ação antifúngica, né? E aí a gente fez alguns questionamentos. O primeiro desses questionamentos foi: o que essas atividades têm em comum? E a gente percebeu que todas elas, né, acontecem no meio, né, no ambiente extracelular. E aí a gente fez um outro questionamento, que é relacionado ao mecanismo de transporte dessas triptoquialaninas para o ambiente extracelular. Então, como que isso aconteceria, né? Como que essas moléculas são transportadas? E aí a gente se questionou se o transporte desses produtos naturais poderia ser mediado por vesículas extracelulares. Bom, mas antes de estudar, né, essas vesículas, vamos entender um pouquinho melhor sobre elas. Então, as vesículas extracelulares, elas têm sido associadas à patogênese de várias doenças infecciosas. Então, essas vesículas, elas são estruturas esféricas, secretadas tanto por bactérias quanto por fungos e também por plantas. Elas são delimitadas por uma membrana composta por uma bicamada lipídica e o conteúdo dessas vesículas são bastante alterados, né? São bastante modificados na literatura, né? Com relação aos micro-organismos e organismos que produzem. Mas, geralmente, elas são descritas por apresentarem proteínas, lipídios, enzimas, RNAs e outras micro e macromoléculas, né? Mas até o momento não existe nenhuma informação sobre a produção dessas vesículas extracelulares por fitopatógenos. Então, nenhum estudo foi feito ainda, né, principalmente em vivo durante a infecção. E também essas vesículas ainda não foram associadas com metabólitos secundários. Então, a gente decidiu investigar um pouquinho mais. Bom, a gente se questionou então se o fungo, né, Penicillium digitatum, ele seria apto na produção de vesículas extracelulares. E se sim, qual seria a composição dessas vesículas? Então, em colaboração com o professor Márcio Rodrigues, da Fiocruz, a gente realizou a extração e a purificação dessas vesículas extracelulares produzidas pelo fungo Penicillium digitatum durante a infecção no próprio hospedeiro. E aí, em seguida, essas vesículas foram caracterizadas, né, utilizando microscopia de transmissão, e também o seu conteúdo, né, o conteúdo das vesículas foi extraído, das vesículas purificadas foi extraído, e a gente analisou esse conteúdo via LCMS. Bom, e as análises de microscopia eletrônica, né, de transmissão, revelaram essas estruturas membranosas com as características típicas dessas vesículas extracelulares. Então, incluindo, né, essas estruturas com dupla membrana e uma faixa de tamanho de 100 a 200 nanômetros. Então, essas amostras, essas análises, né, deixam claro que a gente tem propriedades semelhantes, né, principalmente com aquelas propriedades que foram descritas já em vesículas extracelulares fúngicas. Então, sim, o Penicillium digitatum é capaz de produzir essas vesículas extracelulares. Mas qual o conteúdo dessas vesículas, né? Será que a gente encontra produtos naturais? Então, a gente extraiu, né, o conteúdo das vesículas purificadas em laboratório e, para nossa feliz surpresa, elas estavam lá. Então, a gente conseguiu observar, né, o conteúdo dessas vesículas, no conteúdo dessas vesículas, os produtos naturais finais da via das triptoquialaninas. Então, a gente conseguiu observar tanto a triptoquialanina A, quanto a triptoquialanina B e a triptoquialanina C. E aí, né, a gente propõe, né, realmente, que esse deve ser o mecanismo de transporte dessas substâncias para o meio extracelular. Então, esse é o mecanismo, né, através de vesículas extracelulares.
O que é bastante interessante para a gente é que esse é o primeiro estudo que mostra a presença de produtos naturais como parte do conteúdo dessas vesículas extracelulares, o que é bastante interessante. Bom, a gente investigou também, né, a partir de estudos de infecção, se as triptoquelaninas elas também elas eram produzidas em outros hospedeiros cítricos. E aí a gente realizou, né, essas infecções, e aí a partir de análise de espectrometria de massas, a gente também conseguiu detectar os produtos finais da via das triptoquelaninas em todos os nossos hospedeiros. Então, tanto na tangerina, quanto no limão siciliano e até no suco de laranja, elas sempre estavam presentes. Mas será que apenas as frutas cítricas são infectadas por Penicillium digitatum? Bom, a resposta foi sim, né, até 2016, mas aí isso mudou um pouquinho. Então foi a partir de 2016 que esse fitopatógeno foi descrito pela primeira vez como um patógeno de ameixas. Então, a gente ficou bastante curioso para entender o metabolismo, né, também nesse hospedeiro, e aí a gente fez uma comparação do metabolismo entre citros e ameixas, né, o metabolismo do fungo nesses 2 hospedeiros, e a gente fez essa comparação utilizando, né, redes moleculares. Bom, e aí a gente verificou um metabolismo bastante similar do fungo, né, nos 2 hospedeiros. Então, também em ameixas, a gente consegue observar a grande produção dessas triptoquelaninas. Então, o que realmente poderia indicar a importância desses compostos, né, para o patógeno, para a sua sobrevivência, para a sua adaptação no meio ambiente. Então, as triptoquelaninas parecem ser armas, né, armas fúngicas, armas químicas bastante poderosas para esse microorganismo. Bom, então a partir dos nossos estudos, a gente chegou na conclusão, né, de que o fungo ele sintetiza essas triptoquelaninas e acumula esses compostos na superfície do hospedeiro, na superfície da fruta, né? A gente acredita que essas moléculas são importantes como um mecanismo de biocontrole contra outros animais, insetos e também outros possíveis patógenos que competem por esse hospedeiro, né, pelos nutrientes desse hospedeiro. E a gente acredita que essas moléculas são importantes na interação patógeno-hospedeiro devido à alta toxicidade que essas moléculas apresentam frente ao hospedeiro. Bom, a gente viu, né, então, até o momento, quais as estratégias utilizadas pelo fungo Penicillium digitata para se adaptar, né, ao hospedeiro Citrus. Mas será que o hospedeiro também utiliza o seu arsenal químico para tentar impedir essa infecção? Então a gente decidiu olhar para o outro lado da interação, né, olhando para o lado do hospedeiro agora. E aí, nas nossas imagens, via imageamento químico, a gente observa que sim. Então, o hospedeiro também tenta, né, se defender, né, do ataque do patógeno. Então, as nossas análises indicam o acúmulo de fenilpropanoides, que são compostos, né, já muito bem estabelecidos na literatura, por estarem relacionados, né, à defesa de plantas. E as nossas análises via espectrometria de massas nos levaram à estrutura química de 2 compostos, o composto 12 e o composto 13, né, que eu mostro aqui para vocês, que eles foram detectados apenas nas frutas infectadas, indicando que essas moléculas poderiam ser um mecanismo de defesa da fruta. Esses compostos apresentam uma hidroxila nas posições 6 ou 8 no anel A, né, que foram confirmadas através de estudos de fragmentação via MSMS. E é a primeira vez que esses compostos são relatados como um mecanismo de defesa in citrus contra fitopatógenos. Então, o que a gente vê, né, conforme eu comentei com vocês no começo, é que a gente realmente tem um verdadeiro campo de batalhas químico, onde os produtos naturais são as armas utilizadas pelos organismos. Bom, mas outras doenças causam inúmeros prejuízos econômicos para o nosso país, né? Então agora a gente vai olhar um pouquinho para uma outra doença, que é uma doença bastante grave que acontece nos nossos pomares. Bom, então, atualmente, a maior preocupação relacionada à citricultura mundial é uma doença conhecida como greening, que ela é causada por uma bactéria
né? E que causa sintomas como folhas amareladas aqui, né? E os frutos assimétricos que acabam perdendo o seu valor comercial. Então, essa doença ela é a mais destrutiva da história da citricultura. E no Brasil, essa doença cresceu aproximadamente 160% nos últimos 10 anos. E até o momento, os cientistas ainda não conseguiram desenvolver uma estratégia de controle, né, que seja segura e eficiente para esse problema. Então, a única alternativa para os nossos produtores é erradicar totalmente as plantas infectadas do pomar. Mas isso gera, claro, né, inúmeros prejuízos econômicos para o nosso país e um cenário que é absolutamente desolador. Bom, e nos Estados Unidos a situação é ainda mais dramática. Então, a citricultura americana ela diminuiu quase um terço nos últimos anos. E além disso, os pesquisadores estimam que aproximadamente 90% das árvores cítricas da Flórida estejam também infectadas com essa bactéria. Então, diante desse cenário, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, em uma ação desesperada, ela está no processo de permitir que os produtores usem antibióticos como tratamentos de rotina no campo. Mas, claro, né, os pesquisadores temem que isso possa estimular, né, a resistência de patógenos humanos, colocando então em risco a população de todo o planeta. Bom, como que é feito o diagnóstico hoje, né? Então, atualmente, o diagnóstico da doença é feito na fase sintomática, né? E é realizado principalmente pela técnica de PCR. Então, mas a gente tem alguns problemas associados a essa técnica. Então, a metodologia de PCR é bastante cara, né? E ela exige uma longa preparação de amostra. Então, além disso, a gente tem alguns problemas que são a dificuldade na detecção da bactéria, né? Porque ela apresenta uma distribuição bastante irregular nas folhas e também pela baixa concentração de células da bactéria nas fases iniciais da doença. Então, esse é a forma de diagnóstico, mas a gente tem alguns problemas com esse diagnóstico. Bom, então, diante desse cenário, muitos pesquisadores têm dedicado suas pesquisas a encontrar uma estratégia para diagnosticar as plantas nos estágios iniciais da infecção. Então, principalmente aquelas plantas já contaminadas, mas que são assintomáticas. Então, é de extrema importância, né, que a gente encontre um novo método diagnóstico para o estágio inicial da infecção. Então, a gente precisa de uma metodologia rápida e com preparo de amostra que seja bastante simples, né? E que a gente pudesse levar isso para o campo, a gente pudesse aplicar essa técnica lá no campo. Então, em parceria com o Fundecitrus, a gente realizou um estudo para tentar encontrar uma possível ferramenta analítica, né, para diagnosticar essa doença, e os nossos estudos foram recentemente publicados. Bom, então o que a gente fez foi monitorar, através de imageamento químico via espectrometria de massas, o perfil metabólico de folhas saudáveis de citros em comparação com o perfil metabólico nos estágios assintomáticos e sintomáticos da infecção por Candidatos Liberibacter asiáticos. Então, a preparação de amostras, né, para análise de imageamento químico via espectrometria de massas é relativamente simples, né, em comparação com muitas outras técnicas analíticas, o que torna essa técnica, né, uma ferramenta potencial, né, de diagnóstico que possivelmente poderia ser implementada em tempo real, né, para analisar essa doença lá no campo. Bom, então a técnica permite analisar a composição química da amostra e a distribuição espacial específica dos compostos. Então, partindo dos resultados da PCR, né, quantitativa, né, que a gente realizou no laboratório e que é o padrão ouro no diagnóstico de greening, foi possível a gente relacionar a presença da bactéria Candidatus liberibacter asiáticos e a ocorrência de compostos produzidos e encontrados majoritariamente nas plantas infectadas. Então, a gente consegue observar muito claramente aqui, né? Então, o mais interessante para nós foi que a gente conseguiu detectar metabólitos que se diferenciavam
nas plantas saudáveis, né, das plantas doentes com sintomas, né, então as saudáveis das doentes com sintomas, mas a gente conseguia diferenciar também as saudáveis daquelas infectadas, mas que não apresentavam sintomas ainda. Então, indicando que a gente poderia utilizar esses compostos como possíveis biomarcadores da doença. Então, a gente decidiu investigar um pouquinho melhor esses metabólitos. Ou então a leitura por imagem, ela mostrou, né, um conjunto de compostos que se diferenciavam nas folhas doentes e saudáveis. Então, entre eles, a gente viu o carboidrato sacarose, a gente viu o aminoácido fenilalanina, a gente viu o ácido químico e também alguns outros metabólitos, como flavonoides e diterpenos. Então, todos esses compostos a gente conseguiu correlacionar, né, com a ocorrência de greening, e esses compostos, eles são claramente diferenciados nas folhas doentes, né, mas tanto nas sintomáticas quanto nas assintomáticas. Então, a gente acredita que esses metabólitos possam ser um parâmetro para o reconhecimento da infecção ainda na fase assintomática. Então, isso significa que mesmo nas plantas doentes, sem sintomas, a gente poderia ser capaz de detectar essa doença, indicando que a técnica, né, de imageamento químico seria uma ferramenta potencial para diagnósticos em tempo real, né, dessa doença. E isso poderia contribuir bastante para a gente impedir a disseminação da doença e salvar as plantas saudáveis, né? E ajudar, então, os nossos produtores. Bom, então a técnica de imageamento químico via espectrometria de massas, ela exige pouco preparo de amostra, ela é de rápida execução, mas claro, né, tem a ressalva de exigir um equipamento de alto capital. Os outros ensaios, né, a gente tem investigado e feito outros ensaios comparativos frente à PCR quantitativa, para tentar determinar a sensibilidade da técnica e as deficiências da técnica, né. Então, para que a gente possa, garantir, né, a segurança do uso dessa técnica como uma técnica diagnóstica e conseguir validar um teste diagnóstico para as plantas. Bom, então eu gostaria de finalizar, né, no mesmo lugar que eu comecei a palestra. Então, só para mostrar para vocês quantas moléculas a gente ainda poderia descobrir, né, a partir dessas interações biológicas, quantos micro-organismos vivem em associações, né, com esse hospedeiro, e isso seria tão interessante da gente conseguir estudar. Então a gente segue, né, tentando entender essas lindas interações e o papel dos produtos naturais na natureza. Então, compreender, né, conhecer o papel dos produtos naturais nessas interações biológicas pode, isso pode ajudar a gente de uma maneira muito mais eficiente, né, e a gente pode tirar proveito desse conhecimento a nosso próprio favor, na nossa própria vida cotidiana. Bom, então com isso, claro, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite feito pela Divisão de Produtos Naturais da SPQ, agradecer à SPQ. Gostaria de agradecer os meus alunos pelo empenho no laboratório, pela, pelos trabalhos, né, e pela parceria em todos os momentos. Gostaria de agradecer também aos órgãos de financiamento, então a FAPESP, a CAPES, CNPq, a L'Oréal e o Serra Pilheira. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pela atenção, pela oportunidade de poder apresentar um pouquinho do nosso laboratório. E se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar muito feliz de responder. Meu e-mail é taicia@unicamp.br. Então essa fotinho a gente tirou, né, um tempo atrás, quando ainda não tinha pandemia. A nossa fotinho mudou um pouco, mas a gente nunca perdeu o sorriso. Então, agradeço mais uma vez pela atenção e pela oportunidade.